Boa tarde a todos, boa tarde a todas, são 15h31, é tempo de esperançar. Hoje eu estou na minha sala habitual, nessa sala que eu uso para fazer a live, né? Essa sala tem a vantagem de eu poder trancar a porta, né? E aí eu faço a live sem máscara. Oi, Maria Alice, paz e bem. Como é que você está, Maria Alice? Tranquilo? Nós aqui estamos bem, aqui escondido aqui na sala hoje, para poder ficar com vocês. Djalma, Doraci, paz e bem. Que aqui no trabalho eu tenho que arrumar uma sala onde eu possa ficar trancado, né? Se eu não conseguir essa sala, eu faço a live, mas aí eu vou ter que fazer de máscara, né? O dia que eu tiver de máscara na live, vocês sabem que por algum motivo eu não consegui a minha sala, né? Pior que é o seguinte, para eu poder fazer a live, eu venho aqui um pouco antes, arrumo tudo, jogo um monte de álcool na mão, ansiosa. Está muito ansiosa com o que, Maria Alice? Está ansiosa para ser vacinada? Não é isso? Eu também estou meio ansioso com esse negócio de vacina, sabe? Mamãe ia ser vacinada quarta-feira. Agora eu não sei como é que vai ficar isso, né? Não fico aí na dúvida. Também estou meio ansioso com isso, sabe, Maria Alice? Não sei se você está ansiosa pelo mesmo motivo que eu estou. É esse? Está ansiosa geral, né? Eu acho que está todo mundo meio assim, sabe, Maria Alice? Esse negócio da gente ficar nesse reme-reme, vai, não vai, vem, não vem, melhora, piora, piora, melhora, piora, piora, né? A gente se assusta muito, né? As notícias são alarmantes, é isso mesmo, é. É muito difícil, sabe, Maria Alice? A gente fica... E a gente precisa vacinar muito mais rápido, sabe? E aí a gente não vacina, não resolve, não faz nada, a gente não sabe se abre escola, se abre isso, se vai fechar tudo, né? Então a gente fica muito alarmado mesmo. E é muita insegurança, sabe? Muita insegurança. Oi, Denise, paz e bem. Mas é nessa hora, sabe, que a gente tem que se pegar um pouco, né? Acreditar que a nossa comunidade está junta, que nós estamos tentando superar todos juntos, para poder vencer mais esse obstáculo, né? Pode ser difícil, mas a gente vence. Eu acho que a gente vai superar sim. Vai demorar um pouquinho ainda, né? Eu tô mexendo. Paz e bem, Denise. Minha filha professora está trabalhando normalmente. É uma doideira, né? A gente está com essa coisa dos professores abrir as escolas. Eu até acho, sabe, pessoal, assim, falando com toda sinceridade, eu até acho que a gente devia sim ter as escolas abertas. Mas para a gente abrir as escolas, eu acho que a gente tinha, por exemplo, que fechar todo o comércio. Agora, se a gente deixa a escola aberta, o comércio aberto, as igrejas abertas, os shoppings abertos, os cinemas abertos, tudo aberto, vai dar ruim, né? Esse que é o problema. Oi, Vanessa, querida, paz e bem. Né? Deus te abençoe, te guarde, proteja e santifique, Vanessa. Vanessa, pessoal, uma grande amiga minha da Pastoral da AIDS, sabe, pessoal? Pessoa maravilhosa. Hoje a gente tem uma leitura que é muito interessante, sabe?
E é uma leitura que tem algumas coisas que as pessoas às vezes não observam nessa leitura. Não é? Sabe, eu cada vez mais acho que é o seguinte, né? Se a gente parar para ver, assim, honestamente a gente parar para ver, a gente vai ver que a gente pode ler o Evangelho, né? E a gente vai ter sempre que aprender. Oi, Fátima, paz e bem. A falta de respeito do povo, não obedecendo às normas. É verdade, Maria Alice, eu concordo. Existe uma parte do povo que não respeita as normas. Mas eu acho também, sabe, Maria Alice, a gente precisa ser justo, que os nossos governantes não estão cobrando as normas, né? Eu, por exemplo, digo o seguinte: passa a fechar todo estabelecimento que descumpriu as ordens por 14 dias. Está entendendo? O bar encheu, fecha ele 14 dias. Olha, depois de fechar o 10º bar, o próprio bar vai cobrar que as pessoas cumpram as ordens. Né? Outro dia aqui no Rio, deu polícia numa igreja. Eu ainda não consegui, eu acho que é uma igreja protestante, mas eu não tenho certeza porque eu não consegui ver o exterior da igreja. A igreja estava cheia. Aí o pessoal fala assim: esse povo não respeita a norma. Mas quem estava presidindo o culto, né, seja lá quem fosse, permitiu encher aquela igreja, né? Seja lá se era uma igreja católica, protestante, permitiu. Não foi? Né? Então, a minha impressão não estão nem aí, exatamente. A minha impressão é que os governantes também não estão fazendo o papel deles, né? E isso é muito grave, né? É difícil você ver, nós temos muitos bons exemplos, mas é difícil você ver um bom exemplo, né? Eu vou dizer para vocês que não está fácil para mim ficar em casa o tempo que eu fico, não. Atualmente eu saio de casa estritamente para vir trabalhar isso, porque eu não tenho opção. Apesar de eu poder fazer meu trabalho em casa, né, eu recebi uma ordem para vir trabalhar, então eu vou vir trabalhar, né? A ordem não veio nem do pessoal do hospital, a ordem veio direto de Brasília. Todos os profissionais do hospital têm que estar trabalhando. Então estou trabalhando, né? Bom, vamos começar, pessoal, que a leitura de hoje é muito importante. Vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra
será desligado no céu. Palavra da salvação. Esse evangelho é um evangelho muito marcante, inclusive para nós católicos. Hoje é a festa da Cátedra de Pedro, da cadeira de Pedro, né? A festa onde a gente celebra que o Papa é o sucessor de Pedro, né? Nem todos que seguem Jesus aceitam isso, né? Mas ninguém pode negar essa leitura. E o que é bonito, né, é você observar algumas coisas aqui que as pessoas normalmente não observam, né? Então Jesus estava numa região, na Cesareia de Filipe, ou seja, ele não estava no lugar, vamos dizer, aonde os judeus, a maioria, ele estava numa região de pagãos. Ele fala assim, é gozado que na pergunta dele já vem a resposta, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Né? E você vê que as pessoas não entendem direito. Eles acham que Jesus é um grande profeta, né? Todos esses são profetas. E as pessoas acham que estão diante de mais um profeta. E aqui é interessante a gente pensar que as pessoas, valia a pena as pessoas pensarem nisso. Bernardo, mas como é que eles podem não ter visto que Jesus era o Filho de Deus, era o Deus encarnado, os Messias? Porque na época era muito difícil que aquilo fosse entendido pelas pessoas. E às vezes a gente tem dificuldade de entender as realidades da fé. Mas a segunda pergunta é ainda mais clara. E vós, quem dizes que eu sou? Vocês se lembram dessa figura? Eu sou. Moisés diante da sarça ardente. Mas eu vou dizer para o povo que como é que o povo vai saber que foi o Senhor que me enviou? Diga para eles que eu sou lhe enviou. Né? Na narrativa da prisão de Jesus no Getsemane, né? Aquela que a gente faz na comunidade inteira, né? Os guardas chegam para frente de Jesus e Jesus fala, quem vocês estão procurando? Jesus o Nazareno, sou eu. E eles caem diante dessa fala, porque essa construção só é pronunciada por Deus em toda a Bíblia. Eu sou. E vós, quem eu dizes que eu sou? E Jesus, nessa pequena frase, ele fala claramente da divindade dele. E isso faz sentido, isso só faz sentido, essa interpretação só pode ser corretamente feita, porque nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é escrito para os judeus, e os judeus sabem muito bem o que significa eu sou. Jesus faz essa pergunta, Pedro fala, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo? Aqui Pedro afirma a divindade de Jesus. É a primeira vez que você tem uma afirmação clara da divindade de Jesus. Observa que no Evangelho de Marcos, que a gente está lendo, durante todo o Evangelho, Jesus não permite que seja revelada a divindade dele, o que os teólogos chamam de segredo messiânico. Só é revelada de fato a divindade de Jesus quando Jesus morre, né? Que aquele oficial romano fala, de fato, ele era o Filho de Deus.
né? Mas aqui no Evangelho de Mateus, Pedro afirma que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro fala da divindade de Jesus. Bernardo, mas Pedro não fala que Jesus é Deus. Mas, pessoal, isso era absolutamente inaceitável para o judeu da época. Nós temos que entender que a compreensão da revelação, a compreensão de todo o ensinamento de Jesus, depende da nossa capacidade de compreender e entender essa realidade. E isso, de forma alguma, é algo fácil. De forma alguma, é algo tranquilo ou aceitável. É algo que realmente é muito complicado. Né? Mas ele vai adiante. Ele dá a Pedro a missão de ser a pedra da igreja, de comandar a igreja nos dias vindouros. Sabe, pessoal, e aí eu vejo que certas coisas são ensandecidas, né? Porque ele fala assim, Jesus fala que o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Mas vira e mexe você vê alguém aí dizendo que a igreja vai perder a fé, que a igreja está sendo corrompida por isso, que a igreja está sendo corrompida por aquilo, se a igreja está sendo corrompida por aquilo outro. Mas, então Jesus é mentiroso? Entendem a questão? Eu vivo dizendo, se você de fato acredita em Jesus, você sabe que a igreja não vai ser corrompida, que a igreja não vai se perder. Né? É que as pessoas, elas às vezes têm dificuldade de entender. Né? Ter fé, às vezes, pessoal, é muito difícil. Ter fé mesmo, às vezes, é muito difícil. Quando a gente está naquele mar de rosas, quando está tudo bem, é fácil ter fé. Aliás, eu acho que quando está tudo bem mesmo, a gente nem, vamos dizer assim, nem exerce a fé. Porque, apesar da gente fazer as nossas orações, fazer a nossa leitura e tal, a gente não está sendo, assim, não tem aquela necessidade da fé. Agora, num momento difícil como nós estamos vivendo, num momento de doença, num momento de angústia, num momento da perda de um ente querido, né? Ontem eu fiquei sabendo que o Giovanni, meu amigo, aquele que eu pedi para vocês rezarem, infelizmente foi se encontrar com o pai. É ruim para mim, é bom para ele. É ruim para a família dele, é bom para ele. Né? Nessas horas é que a gente precisa da fé. Porque mais ou menos, quando está tudo bem, está tudo bem. E a gente fica achando que está tudo certo, a minha fé é linda, maravilhosa, está tudo bem. E aí, quando não está bem, a gente fica abalado. Do mesmo jeito que não era possível que Simão Pedro falasse mais do que o que ele falou. E mesmo assim, Jesus fala, não foi um ser humano que te revelou isso. Você não aprendeu isso através do ensinamento humano, você aprendeu isso através do ensinamento divino. E sabe, às vezes eu acho interessante, porque tem algumas pessoas muito simples, que têm uma sabedoria profunda. Né? Uma vez uma senhora falou comigo assim, Doutor Bernardo, eu nem era diácono. Doutor Bernardo, você sabe por que o diabo é ruim? Não sei por que o diabo é ruim. Eu tinha lá minhas teorias teológicas que eu já tinha lido, mas sabe como é que é? A senhora falou de uma forma tão cuidadosa que eu... Não sei. Por que o diabo é ruim? Porque o diabo não teve mãe. Mãe é uma coisa tão boa que até Deus quis ter uma. Como o diabo não teve mãe, ele não aprendeu o que é cuidar das pessoas.
né? 10 dias depois do meu batismo, meu pai faleceu. Foi uma grande provação para a minha fé. Aí eu imagino. Nossa Senhora Vanessa, eu fico pensando o que deve ter sido. E é nessas horas que a gente, às vezes, tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas falam coisas terríveis para você. Falam. Não. Eu ouvi isso na época da doença da minha esposa, na depressão grave que ela teve durante mais de 2 anos, e eu de vez em quando vinha um para me animar. Não, Bernardo, fica tranquilo, porque Deus está testando a sua fé. Eu olhava assim, eu não falo isso não, porque se Deus fez essa maldade com a minha esposa para testar a minha fé, eu não quero saber dele. Né? E é interessante isso. Né? É interessante como a gente, às vezes, não tem essa dimensão. Né? Jesus fala muito bem. Simão, você que é filho de Jonas, você aprendeu isso, mas não foi de um ser humano. Há algumas coisas que a gente nos são reveladas por alguma coisa, a iluminação do Espírito Santo, por algum anjo, pelo próprio Deus, eu não sei, mas é revelado a você. Né? E às vezes, nessas horas que as coisas estão muito ruins, que a gente realmente vê a nossa fé. Eu digo que eu costumo pensar que a fé verdadeira só é vista na época da crise. Porque é quando tudo dá errado que a gente realmente acompanha, que a gente consegue amadurecer na fé. Se bem que eu preferia ter uma fé infantil do que sofrer. Na boa. Sofrer é muito ruim. Mas tem uma parte aqui no finalzinho. Né? Eu te darei as chaves do reino, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E muitos chamam essa parte do poder das chaves. Para nós católicos, o poder da chave é muito forte. Né? Então, o poder das chaves diz que o que for ligado será ligado nos céus, o que for desligado será desligado no céu. Observem uma coisa interessante. Pelo poder das chaves nós podemos tornar um lugar santo. Pelo poder das chaves nós podemos dizer que alguém é um exemplo. Pelo poder das chaves nós podemos definir que tal conduta deve ser seguida por todos. Mas observem que o poder das chaves, o poder da igreja de ligar e desligar, é um poder de misericórdia. Porque, na verdade, o poder divino é o poder da misericórdia. Né? Deus Todo-Poderoso mais exerce o poder dele no perdão e na misericórdia. E é nessa realidade do poder, né, do grande poder ser a misericórdia, que o poder das chaves existe. Porque observem que o poder das chaves, ele é necessariamente do momento. Como assim, Bernardo? Se a igreja ligar uma coisa na terra, ela será ligada no céu. Se uma igreja desligar uma coisa na terra, ela será desligada no céu. Significa que algo que foi ligado pode ser desligado? Pode. Algo que foi desligado pode ser ligado? Pode. Então, o que nós estamos entendendo aqui, o que é preciso que a gente veja hoje mais do que nunca, é que não há absolutos, não há uma condenação absoluta. Nada que for condenado é absolutamente condenado.
Porque a hora que a igreja achar que pode não ser mais condenado, não o será. Bernardo, isso é absurdo. Não. Não posso discutir isso com você porque eu não discuto com Jesus. Entendem isso? A lógica da igreja é a lógica da misericórdia. Tal condenação ocorreu. Mas depois a pessoa se arrependeu e quer mudar. Pronto, não existe mais a condenação. Tal condenação ocorreu, mas depois eu descubro que ela não faz sentido. Pronto, não ocorreu mais. Né? O suicídio é um pecado contra a vida e todo aquele que se suicida vai para o inferno. Mas na Idade Média já se sabia que existia o suicídio louco. Existia a figura do suicídio louco. As pessoas sabiam que a pessoa tinha se suicidado porque tinha perdido a razão. Então, quando uma pessoa se suicidava, a igreja se reunia para saber se aquele suicídio era louco ou não. E quando era louco, a igreja dizia, não houve pecado. Mas é um pecado terrível. A igreja disse que não houve. Não vem a coisa. Roubar é um pecado. Mas permitir que uma pessoa morra de fome, morra de sede, morra por falta de abrigo, é um pecado maior. Então a igreja desliga o pecado do roubo para ligar o favor da vida. Nota? É isso que a gente tem que entender. Quem é que entrou aqui? Eu não estou reconhecendo quem seja, não, mas é muito bem-vindo. Paz e bem. Pessoal, é isso que a gente precisa entender, né? Esse poder das chaves é um poder fantástico, porque ele vai sempre seguir ao caminho da misericórdia, do perdão, do cuidado, da atenção. Né? É essencial que a gente se preocupe sempre em entender que a igreja é no mundo, acima de tudo, o sacramento de misericórdia, sacramento do amor de Deus. E às vezes é difícil conhecermos religiosos, mas nessas horas é que a gente tem que aprender com Jesus. Tá? Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. A pessoa que chegou aqui, acho que é Roda Schamberg. Paz e bem, Roda, infelizmente você chegou no finalzinho, mas daqui a pouco está no IGTV, tá? Você pode ver depois. E aí, se você não gostou de alguma coisa que eu falei, porque todos já estão acostumados com isso, já sabem, mas se você quiser depois, você pode, numa outra live aí que eu faço uma live todo dia às 15h30, entra e fala, olha, Bernardo, eu não concordei com tal coisa que você falou, não, tá? Maria Alice, Vanessa, Fátima estão mandando amém. Fátima mandou amém com mãozinha de oração. Muito obrigado a vocês, né? Eu tenho até que ver, porque em breve nós vamos fazer 1 ano de live, né? Não vai ser tão em breve, não vai ser em março, vai ser um pouco, 13 de março eu entrei em quarentena, acho que vai ser lá para o dia 22 de março, por aí assim. Tem tempo aí, tem um mês ainda, tá? O Djalma também gostou. Quero chamar todos a dar um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Para vocês aproveitarem lá. Dá uma olhada lá na reflexão dele. A reflexão dele é diferente da minha, tá? Ele faz por escrito, ele prepara, coisa maravilhosa. Eu improviso aqui. Eu já tinha lido, tá? Mas eu vou fazer a reflexão no momento. Tá?
Por isso, inclusive, que eu gravo, para eu ver depois qual foi a reflexão que eu fiz, né? Bom, pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção com vocês. Tá? Amanhã, 15h30, a gente se vê. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Pedro, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, se protejam. Usem máscara. Quando chegar a hora de vocês, tomem a vacina. Tá? Todas as vacinas são boas. O importante é tomar. Vamos em paz. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Abraços, beijos.